Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre frações e vamos trabalhar a página 21 da nossa apostila. Então, lá na página 21 da nossa apostila, nós temos o assunto que é comparação de frações. Então, abram a apostila na página 21. Então, nós temos dois casos, quando as frações tiverem denominadores iguais, certo? Então, o que é o denominador mesmo? É aquele número que fica embaixo. Então, aqui diz assim, ó, quando duas ou mais frações possuem denominadores iguais, a maior delas é aquela que apresenta o maior numerador, certo? Então, por exemplo, quando nós temos frações com denominadores iguais, o prof vai colocar aqui, ó, primeiro caso. Denominadores iguais. Então, como é que nós vamos fazer a comparação dessas frações? Então, nós temos lá, ó, 5 oitavos e nós temos 3 oitavos. Percebam que 5 oitavos e 3 oitavos, eles têm denominadores iguais. Lembrando que denominador é esse número que fica embaixo aqui da fração. Então, como é que nós vamos representar isso, certo? Com um sinal de maior ou de menor. Lembrando que a boca sempre fica aberta para o lado do maior. Então, quando eu comparo 5 oitavos e 3 oitavos, é como se nós tivéssemos isso aqui, ó. O prof vai fazer o desenho aqui para comparar essas duas frações. Ó. Então, nós temos dois inteiros, esses dois inteiros são iguais. Então, os dois estão divididos em 8 partes, né? Então, vamos dividir aqui em 8 partes. Claro que aqui a prof está fazendo meio tortinho, mas uma fração, ela tem todos os pedacinhos ali com a mesma medida, né? Então, aqui, ó, nós temos duas figuras onde nós representamos os oitavos, tá? Então, a primeira fração é 5 oitavos, então quer dizer que nós vamos pintar 5 partes de 8. Então, vamos lá, ó. Só deixa eu arrumar aqui, ó. É para ser vermelho. E agora nós vamos pintar essas partes, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 oitavos. 5 partes de 8 pintadas. E a de baixo são 3, ó. 1, 2, 3. Então, percebam que esses 5 oitavos aqui representam uma parte maior do que os 3 oitavos. Então, isso quer dizer que os 5 oitavos, ele é maior do que 3 oitavos. Então, o que a gente vai fazer? Colocar o sinal aqui, ó, com a boca aberta. Vou colocar um preto aqui para vocês enxergarem melhor. Então, a boca sempre vai ficar aberta para o lado do maior. Então, o que a gente pode tirar de conclusão desse primeiro caso aqui, ó? Quando elas tiverem denominadores iguais, então, quanto maior o numerador, maior será a fração. Certo? Então, ó, o 5 é maior do que o 3. Então, quando elas tiverem denominadores iguais, quanto maior o número que tiver em cima, maior será a fração. Né? O 5 é maior que o 3, portanto, o 5 oitavos é maior do que o 3 oitavos. Vamos colocar outro exemplo aqui, ó. Se eu tiver a seguinte fração aí, ó. 9 dozeavos e 3 dozeavos. As duas frações têm denominadores iguais, portanto, eu vou olhar para o numerador. Qual é o maior numerador? É o 9. Então, quer dizer que o 9 dozeavos é maior. Então, a boca vai ficar aberta para o 9 dozeavos. Mais um exemplozinho aqui, ó. Se eu tiver 7 décimos para comparar com 9 décimos.
Então, os denominadores são iguais. Os denominadores são iguais, eu olho para o numerador. O numerador maior é o 9, então a boca vai ficar aberta para o lado do 9. Isso quer dizer que 7 décimos é menor do que 9 décimos. Certo? Continuando lá na nossa apostila, nós temos o segundo caso. Ó. O segundo caso é quando as frações possuírem denominadores diferentes. Quando as frações tiverem denominadores diferentes, nós temos que fazer o que para facilitar a nossa percepção de quem é maior? Então, tá aqui, ó, tem um passo a passo aqui, ó. O que a gente vai fazer? Nós vamos determinar o MMC. O que é o MMC? O mínimo múltiplo comum. Então, primeiro nós temos que achar o mínimo múltiplo comum dos dois denominadores. Por quê? Para transformar essas frações e deixar elas com denominadores diferentes, certo? Então, vamos lá para um exemplo, ó. 4 quintos e 7 nonos. Vamos fazer aqui, ó. 4 quintos e 7 nonos. Segundo caso. Denominadores diferentes. Só para folhear lá. 4 quintos e 7 nonos, que é o exemplo da apostila. 4 quintos e 7 nonos. Então, nós vamos perceber que os denominadores agora são diferentes. Um é 5 e o outro é 9. Então, o que nós temos que fazer primeiramente? Achar o mínimo múltiplo comum. Como que nós achamos o mínimo múltiplo comum? Fatorando ele, né? Em números primos. 5 e 9. Não dá por 2, porque os dois são ímpares, então vamos pelo 3. 5 dividido por 3 não dá, eu baixo. 9 dividido por 3 é 3. Continuamos dividindo pelo 3. 5 dividido por 3 não dá, eu baixo. 3 dividido por 3 é 1. E o próximo número primo aqui, dividir, é o 5. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. E esse aqui já concluímos, vai dar 1 também. Então, para achar o mínimo múltiplo comum, nós multiplicamos, ó. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 5, 45. Quer dizer que o mínimo múltiplo comum entre 5 e 9 é 45. O que nós vamos fazer? Vamos reescrever essas frações aqui, ó, colocando o denominador 45 para os dois. E agora, como é que nós fizemos para reescrever essa fração? Dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. 45 dividido por 5 é 9. E 9 vezes 4 é 36. Então, vai o 36 embaixo. 45 dividido por 9 é 5. E 5 vezes 7... 45 dividido... Me perdi, desculpa. 45 dividido por 9 é 5. E 5 dividido por... 5 vezes 7 é 35. Certo? Então, divide pelo de baixo, ó. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Certo? Tá? Então, eu vou repetir mais uma vez. Achei o mínimo múltiplo comum, que é 45. Coloco os dois denominadores aqui. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 45 dividido por 5 é 9. E 9 vezes 4 é 36. 45 dividido por 9 é 5, e 5 vezes 7 é 35. Agora, basta nós olharmos os numeradores como no primeiro caso. Qual é maior, 36 ou 35? O 36. Então, a boca vai ficar aberta para o lado do número maior. Vamos fazer mais um exemplo, ó. Aqui na apostila, certo? Agora, nós vamos fazer mais um exemplo. Na apostila não tem exemplo específico, mas a prof vai colocar um aqui para vocês. Então, vamos lá.
Vamos só apagar aqui para dar um espacinho. Opa. Vamos lá. Então, agora nós vamos comparar as frações. 2/3 e 6/9. Percebam que os denominadores, ó, são diferentes. Então, nós vamos tirar o mínimo de 3 e de 9. Os dois são números ímpares, não pode ser dividido por 2. Então, nós dividimos por 3. 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. Dá por 3 novamente. O 1 já terminou, só baixo ele. 3 dividido por 3 dá 1. Então, o mínimo múltiplo comum basta multiplicarmos. 3 vezes 3, 9. Aí eu vou colocar aqui, ó, o 9 embaixo e também aqui o 9 embaixo. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 9 dividido por 3 é 3, e 3 vezes 2 é 6. 9 dividido por 9 é 1, e 1 vezes 6 é 6. O que aconteceu aqui, ó? Nós ficamos com duas frações iguais. Então, qual é o sinal que nós vamos usar? Nem o de maior e também não o de maior. Nós vamos usar o de igual. O que acontece aqui? 2/3 e 6/9 são o que a gente chama de frações equivalentes, que a gente já estudou, tá? Então, aqui é como nós vamos fazer a comparação de frações com denominadores iguais e com denominadores diferentes. Ok?